Vamos recomeçar? Sim. Então, o tema da aula de hoje é proteção energética. O que é proteção energética? Como é que ela se faz? Por que é que ela é necessária? O que são contaminações energéticas, ataques energéticos ou ataques psíquicos? Quais as consequências desses ataques ou dessas contaminações para o nosso sistema energético, para o nosso corpo físico até? Vamos falar de fontes de contaminação, formas de proteção, como é que podemos nos proteger. E vamos falar também um pouco ou bastante sobre o nosso sistema energético, para também percebam até que ponto a energia que interfere com o nosso sistema energético e, em última instância, com o nosso corpo físico. É preciso e é importante, alguns de vocês já sabem isso, de outras formações que eu vos dei, outros é a primeira vez que vão ouvir isto, metade. Portanto, aqueles que já sabem vão relembrar e aqueles que não sabem, em princípio, vão ficar a saber. Eu digo em princípio porque só depende de vocês ficarem a saber ou não. Como estava a falar, nós somos compostos de energia. O nosso corpo é energia, tudo o que nos rodeia é energia. A energia vibra a uma determinada frequência. A frequência determina a densidade da energia. Quanto menor for a frequência, quanto menor for a vibração, mais densa é a energia. Isto quer dizer que o nosso corpo físico tem uma vibração menor, por exemplo, do que o nosso corpo astral, ou emocional, ou mental, ou espiritual, que são energéticos. Contrariamente àquilo que toda a gente, ou quase toda a gente pensa, a nossa mente não está no cérebro. O cérebro é um processador, é um órgão que processa a informação, processa e traduz os estímulos. E, através desses estímulos, o nosso corpo, digamos que, através da tradução desses estímulos, o nosso corpo tem uma determinada função e funcionalidade. E esses estímulos são provocados por, digamos, impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos são entendidos por determinados receptores, em determinados pontos do nosso corpo, como estímulos para uma determinada ação. O facto de eu agora ter movimentado a mão, isso veio de um estímulo provocado pelo meu cérebro, que fez que eu movimentasse a mão. A minha própria dicção é movimentada e acionada pelo meu cérebro. Mas a mente não está lá, como vocês vão perceber. Antes de entrarmos por aí para o sistema energético humano, vamos falar, então, o que são, digamos, quais são as principais fontes de infecção energética. Quando dizemos infecção, dizemos que há energias que nos vão fazer mal, por assim dizer. Vocês podem entender isto como más energias, boas energias, mas eu posso dizer que não existem nem boas nem más energias. Existem energias bem ou mal direcionadas. É a intenção que está por detrás da manipulação dentro de uma determinada energia que atribui a sua qualidade. A energia por si mesma não tem qualquer qualidade. A energia é neutra, em termos de qualidade. É a intenção que eu coloco na sua manipulação que vai determinar a sua qualidade. Se a minha intenção for uma intenção positiva, a energia é positiva. Se a minha intenção for negativa, a energia vai ter uma ação negativa. Ela própria não é negativa, como a energia positiva, ela própria não é positiva, mas tem uma ação positiva. Por aí nós podemos concluir que, dependendo da origem dessa energia, nós podemos determinar a sua qualidade. Correto? Certo? É ou não é? Se a origem da energia for de uma boa procedência, boa no sentido que nós conhecemos de bom, porque nós podemos entrar por aí a discutir o que é bom e o que é mau e vamos chegar a uma conclusão que
Muitos podem discordar disso, como eu digo, que não há nada que seja mau, por exemplo. Vocês podem discordar disso. Por isso é que eu estou a usar expressões que vocês entendam. Não são expressões com as quais eu concordo plenamente, mas eu não vou entrar já por aí. Nós estamos na segunda aula. Talvez daqui a uma dúzia de aulas vocês já consigam perceber esta linguagem de outra forma e aceitar os conceitos de outra forma. Mas vamos partir do princípio que há boas pessoas e más pessoas. Se a energia que provém de uma má pessoa, ela pode ser boa ou pode ser má, como a energia que provém de uma boa pessoa, ela pode ser boa ou pode ser má, dependendo da intenção com que essa energia é enviada. Então, dependendo da fonte, a energia tem a determinada qualidade. A nossa própria energia, tudo tem energia, as plantas têm energia, os animais têm energia. A nossa própria energia, ela interage com a energia do ambiente, do meio que nos rodeia. A minha própria energia interage com a energia da cadeira onde eu estou agora sentado. Por exemplo, se eu saio daqui, se o meu gato estivesse aqui, passado um pouco ele estava aqui sentado nesta cadeira. Porquê? Porque estava a cadeira impregnada com a minha energia e ele gosta da minha energia. Porque a cadeira absorve. Porquê? Porque todos os corpos trocam a energia entre si. E sejam corpos animados ou inanimados. Se a cadeira estiver contaminada com má energia, vocês acabam por absorver um pouco dessa energia. Assim como a cadeira absorve um pouco da vossa energia. Isto funciona como uma espécie de osmose, que há trocas energéticas. Então nós trocamos energia com tudo o que nos rodeia. Tudo, sem exceção. Desde objetos, pessoas, animais, plantas, tudo é energia, tudo troca energia. Então nós podemos questionar, nós estamos numa permanente troca de energia, estamos sujeitos, de facto, a absorver energia menos apropriada, menos boa. Então estamos disponíveis para libertar energia menos boa, quando estamos irritados, por exemplo. Se eu me irritar, a minha energia muda completamente, a minha vibração muda completamente, toda a energia que eu liberto não é boa. E aquilo que está à minha volta fica contaminado com essa energia. Lembram-se que há sempre trocas de energia. Se eu estou com uma pessoa, por exemplo, eu posso me proteger dessa infecção, desse contágio, dessa troca de energética. E vejam isto sempre do ponto de vista da intenção. A intenção é fundamental na manipulação de energia. Toda a troca de energia depende de uma intenção. E às vezes a ausência de intenção já é uma intenção. Portanto, a energia não flui sem intenção. Há um dos princípios do xamanismo Una que diz: onde colocas a tua atenção, para aí flui a energia. Isso é um facto. E nós, com a nossa experiência em termos de trabalho energético e de cura energética, sabemos que isso é verdade. Onde colocamos a nossa atenção, para aí flui a energia. Se vamos analisar as fontes de contágio, de contaminação energética, temos que partir de logo do primeiro princípio. Nós podemos ser a nossa própria fonte de infecção energética. Às vezes somos nós que nos infectamos a nós mesmos e achamos que vem de fora. Nós pomos sempre a causa fora de tudo que nos acontece, em princípio, de tudo que é negativo, vem de fora. Os nossos próprios pensamentos podem ser a causa da nossa própria desarmonia, do nosso próprio ataque energético. Nós atacamos a nós mesmos através dos nossos pensamentos. Quando eu penso negativamente de mim, da minha vida, do meu cão, do gato, do filho, do carro, do trabalho, do colega de trabalho, do pai, da mãe. E ao pensar negativamente, eu modifico a minha energia. Transformo numa energia que não é boa. E eu próprio absorvo essa energia e sou o primeiro a ser contaminado por ela.
como já falámos, essa energia depois é absorvida pelo ambiente que nos rodeia. Se eu estou no carro, o carro absorve essa energia. Se eu estou em casa, a casa absorve essa energia. Se tem outras pessoas à volta, se não se protegem, se não se bloqueiam esse fluxo energético, absorvem essa energia e são também afetados por ela. Então, o primeiro passo que nós temos que ter e que dar é prestar atenção aos nossos pensamentos. Vocês podem achar que é algo que não é muito complicado. Pois eu posso vos dizer que é a parte mais complicada do processo. Porque nós não estamos habituados a prestar atenção ao que nós pensamos. Não estamos habituados a prestar atenção ao que sentimos, muito menos ao que pensamos. Mas o primeiro passo é esse. O segundo é prestar atenção ao que nós sentimos. Pode-nos ter falhado o pensamento, a atenção sobre o pensamento, mas se prestarmos atenção ao que estamos a sentir, vamos detectar que estamos sob o efeito de uma energia que não é boa, sob um ataque energético. Pode ser nosso ou pode, efetivamente, vir de fora, vir de terceiros. Além dos nossos pensamentos, podemos ser afetados pelos pensamentos das outras pessoas. Aquilo que eu penso de vocês pode afetar-vos. E aquilo que eu falo de vocês afeta-vos ainda mais. Porque se o pensamento tem um poder criador, materializador, a palavra, então acelera todo o processo. A palavra é um catalisador da criação. Tudo aquilo que eu falo, eu crio. Há uma expressão na magia que é abracadabra, que quer dizer literalmente eu crio enquanto falo. E é um facto. Se nós pensarmos, já estamos a criar uma energia e a pô-la em movimento. Mas quando nós falamos, nós aceleramos todo o processo de criação e o processo de movimentação da energia. Os pensamentos que outras pessoas têm a nosso respeito, que elas falam a nosso respeito, pode ter uma influência negativa sobre nós. Pode afetar a nossa energia, pode afetar o nosso equilíbrio. Mas vocês podem pensar e dizer, e com razão, mas eu não consigo controlar o que os outros pensam sobre mim, nem o que dizem. É um facto. É daí que depois vem a proteção energética. Em relação ao que nós pensamos sobre nós mesmos e dizemos de nós mesmos, opá, eu sou um burro, não é? Estou a colocar nessa categoria. Estou a baixar a minha vibração a esse nível, ao nível de um animal irracional que é conhecido em Portugal como burro ou como um jumento. Mas é isso que eu estou a ser. Quando eu digo eu sou, eu torno-me nisso naquilo que eu digo que eu sou. Eu não começo a zurrar, nem começo a ir a pinotes, nem começo a andar de quatro. Certo? Mas em termos de energia, de vibração, eu baixo a minha vibração. Mas quando eu digo eu sou Deus, eu sou a alma, eu sou o eu superior, eu elevo a minha vibração. Percebe? Tudo aquilo que eu digo é naquilo que eu me torno. E a proteção energética baseia-se neste princípio, na afirmação de quem eu sou. Porque se eu afirmo que eu sou o eu superior, que eu sou divino, que eu sou Deus, Deus é intocável. Não posso mandar um ataque energético a Deus porque não produz efeito nenhum. Não é? Digo eu. Acho que ela até está a rir neste momento com esta minha gracinha. Então, em relação às outras pessoas, nós depois vamos ver um pouco mais à frente como é que nos podemos proteger dessas coisas. Podemos absorver também a energia desarmónica dos espaços. Já falámos que nós libertamos energia e tudo que nos rodeia absorve essa energia. Portanto, imaginem um centro comercial carregado de pessoas. Imaginem um centro comercial mais ou menos no final do mês. Já entraram no centro comercial mais ou menos no final do mês? É a pior altura que podem ir a um centro comercial. Sabem porquê? Porque há pessoas que têm necessidade, querem comprar algo, mas já não têm dinheiro e libertam aquela energia de raiva,
de peso, de frustração, e vocês entram num centro comercial muito distraídos e de repente começam a ficar tão indispostos, o estômago alterado, cansaço, muitos sintomas de infecção energética. Porquê? Porque todos aqueles pensamentos criam uma determinada energia, baixam a vibração daquele lugar e nós somos afetados. Qualquer pessoa que entra lá é afetada. Também no início do mês é a melhor altura para ir ao shopping. Toda a gente está feliz, recebeu o seu salário, pode fazer as suas compras com alegria. É verdade, nota-se sempre esta vibração. Nota-se sempre esta vibração. Há pessoas mais sensitivas, mais sensíveis à energia do que outras. Okay? Há pessoas que têm mais sensibilidade às variações energéticas do que outras. Mas até isso é algo que se desenvolve a partir da atenção. Não há ninguém com mais dotes uns do que outros. Se vocês têm essa ideia, comecem a pô-la de lado. Não há pessoas sobredotadas, somos todos iguais, todos temos a mesma capacidade. Temos é que aprender a usar as capacidades que temos, a utilizá-las, a desenvolvê-las. Não há ninguém com aptidões, aquele tem aquele dom e eu não tenho. Todos nós temos os mesmos dons, as mesmas capacidades, as mesmas aptidões. É preciso termos gosto em desenvolvê-las, prestar atenção a esse desenvolvimento e ser persistente nesse desenvolvimento. Não é agora começa e depois desliga, e depois volta, toma e depois toma um tempo parado. É como quando vamos à escola e vamos uma semana às aulas, estamos 2 semanas em casa e depois vamos mais um dia ou 2. Chegamos ao fim do ano, não fizemos nada, não aproveitamos nada, não aprendemos nada. É preciso haver alguma persistência e manter um foco naquilo que nós queremos desenvolver. E podemos desenvolver as coisas, várias coisas em simultâneo, como podemos desenvolver por partes. Depois depende de cada um a escolha que faz. Voltamos à questão dos espaços. Nós podemos entrar num espaço que está desarmonizado e começarmos a sentir-nos mal. Por outro lado, podemos entrar num espaço harmonizado e se nós estivermos desarmonizados, podemos sentir-nos mal. Percebem? Porquê? Porque a energia do espaço que está harmonizado tenta limpar a pessoa da energia que está ali a perturbar. E às vezes essa limpeza não é tão simples, nem é tão indolor quanto possa se parecer. Dependendo do tipo de energia que a pessoa traz, pode ser mais ou menos difícil, mais ou menos doloroso e pode ser mais ou menos incómodo. Então, muitas vezes nós entramos em espaços tão harmonizados e nós não queremos entrar porque sentimos-nos mal lá. Não é que o espaço seja desarmonizado, eu é que estou desarmonizado em relação àquela energia. É que nos aproximar de algo que tenta nos arrancar alguma coisa que está aqui bem agarrado a nós, que não quer sair e tem que ser pressionado e isso acaba de trazer algum tipo de... Como é que eu vou explicar isto? Transtorno ou assim, desconforto, percebem? Acontece muitas vezes aqui. Há pessoas que entram, sentam-se naquelas cadeiras e passados uns minutos saem para a porta fora. Não, nos trabalhos que fazemos aqui à sexta-feira. Porquê? Porque a energia está preparada nesse sentido de começar, quem senta ali, um trabalho de limpeza, de harmonização. Que é a preparação para o resto dos trabalhos que se vão seguir aqui. E as pessoas não estão a contar com isso. Desde que é uma sala de espera, pura e simples. E não é uma simples sala de espera, não são bancos ali, cadeiras, simplesmente para estarem à espera. Há todo um processo energético ali a decorrer de harmonização, que vai ajudar depois no todo o processo aqui de todos os trabalhos. E há pessoas que sentem isso tão intensamente e não conseguem, não têm a vontade de libertar essas energias mais densas, preferem sair e levar tudo isso com eles. É o livre-arbítrio, é a liberdade de escolha de cada um. Vocês é que devem prestar atenção, sou eu que estou em desarmonia ou é este espaço que está desarmonizado? Certo? Tudo isso vem da atenção que nós prestamos sobre nós mesmos. Isso não há outra forma de nós sabermos a não ser através de prestarmos atenção. Outra forma de contágio, que também é bastante comum, e só vamos abordar estas mais comuns, é através do contacto com outras pessoas. Nós não vivemos
como ermitas, não é? Isolados do mundo, da sociedade, dos outros. Nós vivemos num meio que é completamente social, cada vez mais social. E essa ligação, esse meio em que nós vivemos, que proporciona este contacto entre com outras pessoas, pode ser no fundo também da desarmonia energética, por causa da energia que outras pessoas trocam connosco. Não vejam isto do ponto de vista físico. O que é que isto quer dizer? Se eu não estiver fisicamente com a pessoa X não vai contaminar, não vai infectar. É muito negativo, é pessimista, está sempre para baixo, faz coisas menos boas e depois eu fico irritado, fico, aborrecido, etc. Vocês podem ser infectados na mesma, mesmo não estão com uma pessoa fisicamente. Já vimos através dos pensamentos dos outros, daquilo que eles falam. Mas através mesmo, por exemplo, das redes sociais. A rede social funciona como uma subestrutura de uma rede mental. O que é hoje uma rede social, tipo o Facebook, daqui a umas centenas de anos, vai ser uma rede, não de computadores, mas uma rede neural, que une, ou mental, que une os seres humanos. Hoje, nós comunicamos com o outro lado do planeta em segundos, coisa que há 20, 30 anos atrás, às vezes nem com um telefone nós conseguíamos, não é? E hoje, em segundos, nós conseguimos estabelecer a ligação e obter uma resposta com o outro lado do mundo. Daqui a algumas centenas de anos, nós não vamos precisar dos computadores para fazer isso. Nós próprios, através da nossa mente, vamos conseguir fazer essa ligação. Esta é uma subestrutura que é para dar esse princípio. O princípio da abertura aos outros. Porque para fazermos essa comunicação telepática, é preciso nós não termos as firewalls mentais, as barreiras mentais de proteção. Porque há muita gente que gosta da telepatia e gosta muito de desenvolver a telepatia, mas é no sentido de explorar a mente do outro. Agora, na minha, aqui ninguém entra. Ora, isso é incorreto e é inapropriado. O futuro é este mesmo. Quem não deve, não teme. Eu não tenho segredos. A minha mente está aberta e é acessível pela vossa mente, assim como a vossa mente é acessível pela minha. E nós comunicamos telepaticamente. Há pessoas que já o fazem. Mesmo agora, nesta altura, já conseguem fazer esta comunicação telepática. Eu, como sempre, ainda estava na Suíça, eu conseguia às vezes ligar para cá por telefone. A primeira coisa que eu fazia ao telefone é: o que é que tu queres? Okay? Porque a pessoa estava telepaticamente a mandar-me uma mensagem: eu quero falar contigo, eu quero falar contigo, eu quero falar contigo. E eu estava à espera que me dissesse mais. Se eu ouço dizer que quero falar contigo, também ouço o resto da mensagem. Mas a pessoa mandava o resto da mensagem porque achava que eu não conseguia captar. Então pegava no telefone: o que é que tu queres? E a uma certa altura a resposta que eu vi estava a ver que não ouvias. Não é? Portanto, é uma questão de confiança e de abertura. Se nós não tememos que entrem em contacto e explorem a nossa mente, nós temos também o caminho aberto para explorar e para contactar a mente das outras pessoas. Isto não funciona só num sentido. Quem acha que funciona está rotundamente enganado. Eu não conseguiria comunicar telepaticamente convosco se eu não tivesse a minha mente aberta para que vocês comunicassem telepaticamente comigo. Isto funciona nos dois sentidos, a comunicação é nos dois sentidos. Quando um deles está fechado, não há comunicação. E é o grande erro daqueles que querem desenvolver a telepatia. Querem só ir buscar informação ao outro lado, mas deste lado ninguém vem porque eu reservo-me, eu preservo-me, eu fecho-me. Isso não funciona. A telepatia não funciona dessa forma. Isto vamos falar das redes sociais. E as redes sociais também podem ser uma fonte de contaminação energética pela relação que vocês estabelecem com determinadas pessoas, não por adicionarem como amigos, pura e simplesmente. Okay? Adicionar como amigos, vocês estão a autorizar que aquela pessoa fique ligada a vocês, é um facto. Mas a interação é que vai desenvolver todo o fluxo de energia. É a interação, porque há uma intenção ali. Lembram-se que falámos no início. A intenção faz com que haja movimento de energia. Agora, se adicionei como amigo, mas não há interação, não há movimentação de energia. Está uma ligação feita, mas que não há
É como vocês terem uma tomada ligada à parede, mas não carregam no botão e a luz não acende, para acender a luz. No entanto, a conexão está feita, mas não há fluxo de energia, não flui. Certo? E é o que acontece. Mas muitos estabelecem ligação connosco. E se nós não sentirmos, não procurarmos sentir qual é a energia que está do outro lado, podemos ser vítimas de contaminação energética, de manipulação, de muitas outras formas de contaminação. Eu não quero com isto que vocês tenham medo das redes sociais. Eu próprio tenho quase 1950 e tal amigos, não é? No Facebook. Não são amigos, mas são pessoas que estão adicionadas que pediram amizade, e que estão lá adicionados como amigos, mais de 300 e tal seguidores, por exemplo. Mas há já pessoas com que eu removi a amizade, por exemplo. Não é? Quando percebi que havia um fluxo de energia nocivo para aqui e eu percebia qual era a origem, eu só continuaria a levar com essa energia por minha própria negligência, porque mantinha aquele contacto. A ficha estava ligada, mas o botão estava carregado, percebe? Assim eu tirei a ficha. Eu continuava a desligar o botão, mas a pessoa ia lá e voltava a ligar. Eu também puxei a ficha. Já aconteceu o que é também. Certo? E para isso é preciso uma coisa, que é a base de toda a proteção energética, que é poder pessoal. É a base de toda a proteção energética, meus amigos. A proteção energética funciona na base do poder pessoal, que é uma coisa que a maior parte das pessoas tem aversão. Basta ouvir logo a palavra poder, ficam logo com náuseas. Dizem logo que o poder é a maior causa de desgraça deste planeta. E isso é falso. A maior causa de desgraça deste planeta não é o poder, é o medo. Certo? E o medo leva a usar poder de uma forma inapropriada. E isso não é poder. Isso é o medo em exercício, em ação. É o poder pessoal a chave para lidar com os ataques energéticos. E depois vamos retomar esse tema. Sobre isto tem alguma questão que queiram colocar? Não? Pronto. Quando alguém tem uma intenção positiva ou negativa a nosso respeito, aciona uma determinada energia. Se eu tenho um pensamento positivo sobre vocês, flui uma energia para vocês de conforto, de amor, de ajuda, de apoio. Mas se eu tenho um pensamento negativo em relação a vocês vão sentir-se incomodados, desmotivados, tristes, cansados, doentes até. Isto é chamado, em sentido comum e mais comumente conhecido, por um ataque psíquico ou um ataque energético. É quando alguém intencionalmente movimenta uma determinada energia para prejudicar outra pessoa através da mente, da intenção ou da verbalização. Isso é chamado de ataque psíquico. Os ataques psíquicos são sempre conscientes. Se vocês alguma vez chegarem à conclusão que determinada pessoa que vocês identificam vos está a enviar um ataque psíquico e vocês a confrontarem, a primeira coisa que a pessoa vos vai dizer, isso é inconsciente. Primeiro, não existe isso de inconsciente. E segundo, para a energia se movimentar é preciso intenção. E para haver intenção é preciso haver consciência, vontade. Correto? A intenção vem da vontade. Se eu tiver vontade eu movimento a energia através da intenção. Portanto, quando eu estou num ato de inconsciência, eu não tenho vontade, eu não consigo pôr energia em movimento, em ação. Se bem que a inconsciência não existe, mas vamos a partir do princípio que exista. Mesmo num estado subconsciente, isso aí pode haver uma movimentação de energia ao nível subconsciente, sim, através da mente subconsciente. Aí já posso acreditar, sim, que através da mente subconsciente pode haver uma movimentação de energia. E nós vamos ver como é que isto funciona, vamos ver como é que a mente funciona nesta matéria da movimentação de energia.
A nossa mente subconsciente é a maior responsável por tudo aquilo que nos acontece. A maior parte do que nos acontece é a nossa mente subconsciente. Principalmente aquilo que é de negativo. É a nossa mente subconsciente. A nossa mente subconsciente, ela está intimamente ligada ao nosso corpo emocional, às nossas emoções. E isso qualquer ser humano. As emoções é a parte de nós que cria. Então estão a ver que a mente subconsciente é responsável pela criação, por tudo que nós criamos. Quando nós temos uma emoção negativa forte, nós criamos algo negativo. Quando nós temos uma emoção positiva forte, nós criamos algo positivo. Estas duas emoções positivas e negativas nós definimos como medo e como amor. Quando temos uma emoção de medo forte, nós criamos algo negativo. Se eu tiver medo que o meu colega de trabalho seja promovido ou não, eu tenho uma emoção tão negativa, tão forte de medo, que eu vou desencadear uma energia que vai atrapalhar o trabalho do meu colega. Provavelmente ele não vai ser promovido. Provavelmente eu também não. Percebem? Mas que ele vai ter grandes dificuldades em ultrapassar aquela limitação e ele vai. E então, se é uma pessoa que não é aceite por um grupo de pessoas, todos a projetarem uma energia semelhante, aquela pessoa vai se ver mesmo muito aflita para progredir. No entanto, pode não ser totalmente consciente. Pode ser apenas um pensamento que eu tenho, uma emoção que eu tenho contra aquela pessoa, uma ideia que eu tenho daquela pessoa. Como não a conheço, tenho a ideia que aquela pessoa é inapropriada para aquele trabalho e esse pensamento movimenta a energia, vai movimentando e vai fazendo o seu trabalho. É assim que a mente subconsciente funciona. Por outro lado, se eu tenho um bom pensamento sobre alguém, a pessoa, vai ser promovido, ótimo. Eu apoio, estou de acordo, dou-te força, tu mereces. Essa energia é movimentada no sentido de apoiar e suportar aquela pessoa. Por isso é que os bons pensamentos e as boas vibrações têm um efeito e os maus pensamentos que causam más vibrações têm outro efeito. E isto é verdade. Isto pode parecer algo assim esotérico e assim meio... mas é verdade. Tudo funciona logo a partir da mente subconsciente. Quando isso se torna consciente, aliado à parte subconsciente da emoção, tudo é acelerado. Isso é, eu dou largas à minha parte emocional para expressar toda aquela energia de alegria, de amor ou de raiva e de medo. E isso é para proporcionar a criação e o aparecimento daquilo que eu pretendo. Com certeza já ouviram falar em magia. Aqui nós estamos no tempo da magia e cura. Portanto, aqui fala-se de magia, trabalha-se com magia e faz-se magia. A magia funciona nesta base. A movimentação da energia a partir da intenção, da vontade, mas sempre de uma emoção positiva, que é o amor. Sempre. Sempre. Aqui nós não usamos o medo para criar, porque aquilo que nós queremos modificar é exatamente isso. Toda a criação, toda a energia criada pelo medo. E só uma energia movimentada com uma polaridade oposta pode dissolver e dissipar toda essa energia criada e movimentada pelo medo. Mas a magia negra, a dita magia negra, funciona com base nas emoções negativas, baseadas no medo. Esta magia, como eu falo, baseada numa emoção positiva que é o amor, é comumente chamada de magia branca. Mas como vocês veem, a magia por si mesma não tem qualquer tipo de qualidade, é magia, ponto. É a minha emoção ao manipular aquela energia que vai determinar a qualidade da energia e aquilo que ela vai criar. É assim que funciona a energia e já estão a ver qual é o princípio então dos ataques energéticos. Tudo vem a partir da intenção, seja subconsciente ou consciente, e quando é consciente é muito mais eficaz, se for verbalizado torna-se ainda muito mais rápida a sua manifestação.
O nosso corpo energético, ele interage diretamente com o nosso corpo físico. O nosso corpo energético é constituído por aquilo que as pessoas chamam de aura. A aura é, por assim dizer, a totalidade do nosso corpo energético, que engloba algumas camadas, por assim dizer. Temos o corpo físico, logo a seguir ao nosso corpo físico temos o corpo etérico. Se vocês desfocarem a visão sobre o meu corpo, veem uma orla clara, um contorno claro sobre o meu corpo, esse é o meu corpo etérico. O corpo etérico é um corpo energético, também é considerado e é chamado em muitas linhas e escolas esotéricas de duplo etérico. É duplo porquê? Porque é uma cópia do meu corpo físico. É um duplo, é uma cópia do meu corpo físico, mas é de forma etérica. Este etérico quer dizer que esta substância que reveste o meu corpo físico nem é puramente energético, nem é físico. É uma substância que está entre esses dois estados. Entre o estado físico, de baixa vibração, e um estado de média vibração mais energético. É o chamado éter, que é a energia que está na base de toda a criação material, física. A seguir nós temos o corpo astral ou mental, ou emocional, perdão. A seguir ao etérico é o corpo astral ou emocional. É ali que são fabricadas e sentidas as nossas emoções. A nossa energia emocional concentra-se imediatamente a seguir ao nosso corpo, ao corpo etérico. Logo a seguir vem o corpo mental. Como vocês veem, a mente não está no cérebro. E depois vem o corpo espiritual. Cada um destes corpos, astral, mental, ainda é dividido em 3 faixas. O inferior, o médio e o superior. Seja o astral, seja o mental. O corpo espiritual divide-se em 7 faixas, que eu não vou estar aqui a enumerá-las, depois tem denominações muito estranhas, que não vale a pena estar aqui a falar sobre elas, mas é para vocês perceberem que ainda divide em várias frequências, sendo para o exterior frequências mais sutis. Todo este conjunto forma o que nós conhecemos por aura. É através da nossa aura que nós contactamos. A minha aura está em contato com a vossa agora. Okay? Vocês podem não sentir, não perceber isso, mas a minha aura eu consigo expandi-la e encolhê-la, para mim, torna-se algo às vezes difícil de fazê-lo, mas eu expando-la com facilidade e ela está agora em contato convosco. Se eu fizer isto intencionalmente, mas com uma má intenção, vocês vão começar a sentir uma perturbação, mal dispostos, aborrecidos, incomodados. Mas se eu fizer isto com outra intenção, de alegria, de amor, etc., vocês vão começar a sentir-se bem, até podem ser curados. Percebem o que eu quero dizer? Porquê? A nossa aura é energia e através da intenção, como já vimos, nós manipulamos a energia. Nós orientamos a energia. Então, a nossa aura pode ser manipulada através da nossa intenção. A sua própria energia, a sua própria vibração, etc. No nosso corpo etérico é que reside praticamente toda a rede energética do nosso sistema. Porque é este corpo etérico que faz o interface, a ligação entre o físico e o energético. É um misto de ambos e faz essa ligação. Nesse corpo etérico nós temos os nadis, os meridianos, que são canais energéticos. Vejam isto como o nosso sistema circulatório, as veias e as artérias do nosso corpo físico. Em termos energéticos é exatamente igual, é por onde flui a energia. E quando há obstruções a esse fluxo de energia, vai provocar desarmonias na área do nosso corpo em que está a ser afetado por esse bloqueio. Os ataques energéticos podem criar esses bloqueios.
Além dos nossos nadis e os meridianos, nós temos centros energéticos, são chamados os chakras. Nós temos 144 chakras em todo o nosso corpo. Mas temos 7 principais, são grandes centros energéticos que estão a fazer circular a energia. Vejam como se tivéssemos 7 corações energéticos. O nosso coração bombeia o sangue para fazer circular pelo corpo. Quando o sangue não flui bem pelo nosso corpo, os órgãos começam a ressentir isso, correto? Então, estes 7 centros são como 7 grandes corações energéticos que movimentam a energia. E quando a energia não é bem movimentada, toda a área do corpo associada àquele centro vai sofrer de alguma anomalia física. Nós vamos falar sobre cada um desses centros para vocês perceberem até que ponto determinados ataques energéticos podem afetar determinadas áreas do corpo, criar até doenças e desarmonias e até determinar qual é a intenção do atacante. Certo? Determinar qual é a intenção do atacante. Sim, muitas vezes, pelo ponto onde recebemos o ataque, nós temos a percepção de qual é a intenção do atacante. Percebem? Vamos começar pelo primeiro chakra. E o primeiro chakra é o chakra da base ou da raiz, e fica entre as nossas pernas. No períneo, o músculo fica nos homens entre o ânus e os testículos, e na mulher entre a vulva e o ânus. É um chakra pequeno, a cor é o vermelho, e que se liga às pernas e aos pés e liga-nos à terra. É o chakra que nos traz segurança, uma sensação de segurança e de confiança. Quando vocês apanham um susto, a primeira coisa que acontece é que falta-vos a força nas pernas. Parece que as pernas vão quebrar. Porquê? Porque há outro chakra que entra em ação, que é o segundo chakra, e já vamos perceber porquê. Toda a energia se concentra ali, a energia foge do primeiro chakra e foge das pernas para se concentrar no chakra imediatamente acima. Vamos perceber porquê daqui a pouco. Portanto, este chakra é fundamental para a nossa segurança, é determinante para a nossa segurança. É ele que nos faz estar ligados à terra e sentirmos firmes, seguros. Este chakra está ligado ao nosso sistema esquelético, aos nossos ossos, aos dentes, à qualidade do sangue, por exemplo, e está ligado às glândulas sexuais. No caso das mulheres, aos ovários, nos homens, aos testículos. Cada um destes 7 chakras principais está associado a 7 glândulas também principais. Neste caso, são as gónadas. Quando, por exemplo, uma pessoa sofre um ataque, imaginem, vocês arranjaram um namorado novo. As meninas arranjaram o macho lá não vai arranjar um namorado, mas pronto, as meninas arranjaram um namorado novo. Entretanto, a ex-namorada desse vosso namorado não gostou nada disso, porque ainda tem ali uma ligação com ele, ainda está ali presa de alguma forma, e começa a pensar mal de vocês, a falar mal de vocês, e que havia de ser assim, havia de ser desta maneira daquela, não havias conseguido fazer sexo com ele, porque ele assim também depois não te quer. Aí vocês vão começar a sentir um ataque no chakra da raiz. Podem ter infecções urinárias, okay? Podem ter problemas nas pernas, podem ter problemas de vária ordem associados a este chakra e serem recorrentes, porque aquela energia está constantemente a ser criada. Percebem? Está constantemente a ser criada. Portanto, se há um ataque energético em curso e há um chakra que está a ser visado, poderem entender qual é a intenção da pessoa. Ou é desestruturá-la, derrubá-la, tirar-lhe as bases, não é? Ou mesmo um ataque mais específico de ordem de bloqueio sexual, por exemplo. Não é? O chakra da raiz é logo atacado nesse princípio e com essa intenção. O segundo chakra, que é o segundo chakra que fica 2 vezes abaixo do umbigo,
que é o chakra sexual ou umbilical, que tem a cor laranja ou alaranjado. Está associado também a uma glândula que são as suprarrenais. Ficam as glândulas que segregam a adrenalina. Por isso é que numa situação de medo, a energia flui para o segundo chakra, há uma descarga de adrenalina na nossa corrente sanguínea e a energia foge do primeiro e das pernas. O segundo chakra tem a ver com a alegria. Vocês podem dizer, mas a alegria tem a ver com a alegria. O primeiro chakra está associado também a um elemento, que é o elemento terra, que liga-nos à terra. O segundo chakra está associado ao elemento água e às emoções e ao corpo emocional. Todas as emoções que nós sentimos, elas são sentidas também no nosso corpo. A alegria de viver, ela pode não ser sentida no segundo chakra, mas ela é gerada ali. O prazer da sexualidade, o prazer da vida. O laranja é tido como uma cor de alegria, como o vermelho é tido como uma cor de paixão e de sexualidade. O laranja é tido como uma cor de alegria, de vida, de vigor. Quando este chakra é atingido, por exemplo, se nos querem tirar a alegria, se nos querem tirar o prazer de viver, desmotivar, etc., é este chakra que vai ser atingido. Vocês podem ter problemas ao nível do abdômen, intestinal, por exemplo, ao nível da lombar, dores na coluna, da lombar, assim como no primeiro chakra pode ter dores no cóccix, e nem sabem porquê. Reparem que nós estamos a falar de ataques energéticos vindos de fora, mas não se esqueçam que nós podemos provocar os nossos próprios ataques energéticos. Foi a primeira coisa que nós falámos hoje. Se eu estiver a atacar-me a mim mesmo, no sentido de bloquear a minha alegria, eu vou sentir dores na lombar. Se eu estiver a bloquear-me a mim mesmo, no sentido de não viver uma vida com segurança, com satisfação, vida física plena, com segurança e satisfação, eu vou estar a sabotar o meu primeiro chakra, vou estar a atacá-lo e a desequilibrá-lo. Se eu tenho medo do dinheiro, se eu tenho medo do corpo, se eu tenho medo da matéria, se eu não me sinto daqui, não me sinto deste planeta, eu ataco o meu primeiro chakra. E tenho problemas nas pernas, problemas nos dentes, problemas nos ossos, problemas no sangue. Posso ter dependências. Há muitas. Eu depois passo uma matéria escrita sobre esta matéria, que faz parte do meu manual de Svaria, e eu vou fazer um corte. Vocês já conhecem, vocês estão iniciados no Svaria, mas para quem não está, vocês vão acabar por perceber melhor o funcionamento dos chakras e dos chakras e a que é que eles estão ligados. Portanto, não vejam isto só do ponto de vista externo, vejam também do ponto de vista de quando vocês estão insatisfeitos com vocês mesmos e se atacam a si mesmos. Certo? Por isso é que o nosso pensamento sobre nós próprios deve ser o mais elevado possível, porque quando é negativo, essa energia ataca-nos, é autodestrutiva, nós estamos a autodestruir-nos. Certo? E contra isso não há nada que nos possa proteger, a não ser nós mudarmos a nossa forma de pensar. Não há outra forma. O terceiro chakra é o plexo solar, a cor é o amarelo, e ficamos ao menos aqui na zona da dorsal, nas costas. Abre-se para a frente e para trás, assim como o segundo chakra para a frente e para trás, e o primeiro abre-se para baixo. O terceiro chakra está associado à mente, ao nosso corpo mental. Em termos endócrinos, está associado ao pâncreas. E ele apanha toda esta faixa, desde o umbigo até aqui ao externo, praticamente. Toda esta faixa, atrás e à frente, envolve e gera energeticamente toda esta parte. O fígado, o pâncreas, o baço, a vesícula, o duodeno, o estômago, toda essa zona aí é gerida por este chakra. Este chakra, em geral, é o mais atingido no ataque energético mais comum. A não ser que seja especificamente direcionado o ataque para prejudicar alguém a nível sexual, a nível da alegria, a nível até da gravidez, por exemplo, que afeta o segundo chakra. Vocês podem dizer, isso é possível? É possível, sim. Lembrem-se que toda a energia não tem qualidade, é movimentada a partir da intenção, e se eu não protejo, ela vem e faz aquilo para o qual ela foi dirigida. Mas o mais comum
é o plexo solar ser sempre atacado. Por isso é que é comum vocês irem a um espaço, sentirem o vosso estômago a dilatar, a inchar, ficar duro, sentirem, começam a arrotar sem mais nem menos, correto? Acontece convosco? Pronto. E isso é a energia que interfere e interage com o plexo solar. Sendo um ataque energético ou não, pode ser uma contaminação do espaço, onde estamos a falar com outra pessoa, mesmo sem a intenção da pessoa nos contaminar, nós começamos a absorver aquela energia. As trocas que fazemos com as pessoas no dia-a-dia, as relações sociais, são feitas através do plexo solar. E então, nós temos que proteger o plexo solar, eventualmente, para evitar esse tipo de trocas. O plexo solar, como está ligado à nossa parte mental, também está ligado ao nosso poder pessoal. Por isso é que quando nós interagimos com alguém que nos querem dominar, por exemplo, vou estar aqui, porque estamos a ferir e a atacar o nosso poder pessoal. A medicina tem o estômago como o segundo coração, por exemplo. Não sei se vocês sabiam disso, mas tem o estômago como segundo coração. Porquê? Porque as emoções mais negativas nós sentimos no estômago, como uma pancada no estômago. As pessoas, quando são tão negativas delas próprias, pensam mal delas, insatisfeitas com elas mesmas, usam mal o seu poder pessoal, desenvolvem distúrbios ao nível do estômago. Úlceras, não é? Gástricas ou do duodeno, por exemplo, e algumas desenvolvem perturbações ao nível da produção da insulina e desenvolvem a diabetes, por exemplo. Outras, insuficiência hepática. Não é? Quando as pessoas é retirada a vesícula biliar, porquê? Não? Porquê? Porque toda esta parte está em desorganização energética. Eu não vou falar muito mais sobre isto, sobre os chakras, porque há muito mais para dizer sobre isto de outras matérias que não tinham a ver com a parte de proteção energética. Mas vou falar um ponto que vocês pode ser útil para vocês. Outra vez, no sentido de vocês protegerem a si mesmos dos vossos próprios pensamentos. Problemas de fígado, por exemplo, insuficiência hepática, problemas de vesícula biliar, etc., estão relacionados com os pensamentos negativos de raiva contra vocês mesmos ou contra outras pessoas, de mágoas, ressentimentos que vocês não libertam. Ficam somatizados ao nível do fígado. Lembra-se daquelas pessoas popular que é maus fígados, uma pessoa de maus fígados, é uma pessoa que guarda ressentimentos, guarda mágoas. E se vocês guardarem mágoas, nem que seja, podem não ser contra outras pessoas, mas se forem em relação a vocês mesmos, já estão a criar esse tipo de desarmonia e de ataque ao vosso próprio corpo. Lembra-se que a mente envolve o nosso ser, mas ela comunica-se energeticamente com cada célula do nosso corpo. E o nosso pensamento modifica o funcionamento de cada célula do nosso corpo. Tudo é energia. O nosso corpo é energia. Isto não é estanque. Percebem? Então a mente controla o funcionamento energético e, em última instância, controla o funcionamento de cada célula do nosso corpo. E é por isso que vêm doenças, como o cancro, por exemplo, que é mais de foro mental e emocional do que propriamente físico. Então, se vocês querem manter o vosso fígado funcional, vejam o que é que estão a sentir em relação a vocês, em relação à vossa vida, em relação às pessoas que vos rodeiam. Não guardem mágoas nem ressentimentos, aceitem as coisas como elas se passaram, como elas se passam. Se puderem modificar, modifiquem. Se não puderem, aceitem. Mas não guardem mágoa nem ressentimento, porque vocês vão adoecer. No caso também da diabetes, tem a ver com a falta de poder pessoal. Ou o excesso do uso do seu poder pessoal, de dominar sobre o outro. Certo? Em geral, é falta. O excesso provoca o tipo de desarmonias ao nível do plexo solar, isto é, a úlcera gástrica vem do excesso do uso da autoridade, do poder pessoal, do domínio sobre os outros, de exercer a sua vontade sobre os outros, quer eles queiram, quer não. Mas no caso de uma pessoa que se submete à vontade dos outros, desenvolve então a diabetes. Não é? O pâncreas começa a produzir menos insulina, começa a entrar, este chakra não precisa trabalhar tanto, os órgãos começam a diminuir a sua atividade e não é insulina suficiente para processar o açúcar no sangue.
Dores atrás nas costas têm a ver também com isso. Dores na dorsal. Isto quer dizer que eu tenho algo a fazer sobre esta matéria e eu não consigo fazer. Eu sei que estou sob ataque. Eu sei que alguém me tenta dominar, né? Controlar o meu poder pessoal, controlar a minha vontade, porque tem a ver com a vontade de cada um, a vontade pessoal, mas eu não consigo fazer nada. Assim como o Lomar, eu sei que preciso fazer algo para a minha alegria, para ter alegria na minha vida, mas eu não faço. Ou porque tenho medo da consequência, tenho medo da reação dos outros, ou porque tenho medo da transformação que vai ocorrer na minha vida, mas eu não faço. Se o transtorno era aqui na parte do estômago, é algo que eu estou a ser passivo. Eu até posso desconhecer a causa desta desordem, mas quando é nas costas, eu já a conheço e estou a ignorá-la. Ou estou a fazer por não olhar para ela. Então é dores nas costas. Compreendem? A nossa parte da frente é mais passiva, a parte de trás é ativa. Nesta matéria, porque em termos energéticos é ao contrário. Mas em termos energéticos é assim que funciona. Porquê? Porque quando ponho alguma coisa às costas, eu só levo se quiser. Correto? Então eu sei que puseram alguma coisa às costas e eu continuo a carregá-la porque eu escolho carregar isso porque tenho medo de deixar para trás. De fazer algo, deixa isso para trás, da consequência. Temos depois, aqui vocês já veem que qualquer ataque energético comum, mesmo sem a intenção de prejudicar, qualquer energia menos boa, liga-se através do plexo solar. Contrariamente, no chakra cardíaco funciona exatamente o inverso. Qualquer energia boa, de amor bem intencional, conecta-se através do chakra cardíaco, que é aqui, a cor é o verde e governa toda a caixa torácica, quer à frente, quer atrás, abre-se nos dois sentidos. Aqui há uma glândula que é o timo, que produz uma substância que reforça o nosso sistema imunitário. Por isso costuma dizer que uma pessoa tem bom coração, tem muita saúde. Não é? Porque é verdade, uma pessoa que tem um bom coração, e não se chama coração físico, tem boas emoções, bons sentimentos, é uma pessoa que consegue considerar-se mais jovem, mais tempo, com boa saúde. Porquê? Porque todo este sistema funciona bem e o sistema imunitário sai reforçado e dificilmente a pessoa adoece. Percebem? Este centro governa o funcionamento cardíaco e pulmonar. A parte da respiração, da inspiração e expiração, o próprio circuito e a circulação do nosso sangue. Doenças coronárias e pulmonares estão associadas ao mau funcionamento deste centro energético. Este centro energético funciona tanto melhor quanto mais nós nos abrirmos aos outros. Porque este chakra é de abertura aos outros em amor. Este tem a ver com o poder pessoal, com a vontade. Este tem a ver com o amor. Percebe? Se nós abrimos para dar e receber amor com facilidade, este chakra funciona bem, não temos problemas cardíacos, não temos problemas pulmonares, nem alergias, nem coisa que valha. Mas quando nós nos fechamos, quando nós bloqueamos esse fluxo energético de amor, aí começa a haver complicações. Porque a função deste chakra é manter isto ativo, mas é por aqui que funciona a libertação da energia que nos liga aos outros através do amor. Se as relações sociais são feitas através do plexo solar, as relações com as pessoas mais próximas são feitas através do chakra cardíaco. Os filhos, os pais, o marido, o namorado, os amigos mais íntimos, com quem temos uma amizade mais forte, as trocas são feitas por aqui. Por isso é que, se vocês sentem, ouvem uma notícia de alguém que aconteceu uma fatalidade, vocês podem sentir-se indispostos. Mas se for alguém que vocês amam, vocês sentem aqui um aperto no peito. É que este chakra comprime, estanca, bloqueia. Compreende? Na parte das costas, por exemplo, quando há sintomas nas costas, tem a ver com algum tipo de sentimento que eu tenho com alguém que eu não quero perder. Imaginem que terminaram uma relação, estão numa situação de divórcio, mas continuam ligados à pessoa, não aceitam a separação. Vão ter dores nas costas, aqui na zona das omoplatas, até mais sobre o lado direito. Enquanto não aceitarem dizer assim, eu aceito, pronto, acabou. Tu vais para um lado e vou para o outro e eu aceito. Vão continuar a ter dor nas costas. E essas dores vão somatizar-se e quanto mais se somatizarem, pior,
Não há doenças crónicas, mas do ponto de vista mental elas tornam-se crónicas, porque a mente adquire uma programação, habitua-se àquilo e cria constantemente aquela sensação. Quando vocês sentem um ataque energético ao nível do chakra cardíaco, vocês podem sentir como se fosse um punhal gravado no peito, uma dor forte aqui, uma pressão forte no peito. Isto tem a ver com alguém que tem uma grande decepção em relação a vocês. Não quer dizer que vocês tenham decepcionado. Agora, a pessoa tem uma expectativa quanto ao afeto que vocês tinham por ela e essa expectativa não foi satisfeita. Isto é, a pessoa pensava que vocês ainda tinham uma conta de alguém mais íntimo, por exemplo, e vocês tratam aquela pessoa como alguém socialmente, uma pessoa comum, socialmente, que se relaciona socialmente, não é? E aquela pessoa fica tão magoada que como se nos cravasse um punhal no peito. Outras vezes, o ataque é desferido no plexo solar, mas ele flui de forma ascendente para o chakra cardíaco. Vocês sentem aqui, ou melhor, podem sentir no peito toda essa pressão, mas começou no plexo solar e tem um fluxo ascendente. Eu, a uma altura, tive que me socorrer no hospital porque sofri um ataque energético de tal maneira que eu nunca tinha sentido antes e foi desse género. Foi o plexo solar, eu estava a dormir, foi meia da noite. E esqueci-me de me proteger antes de adormecer. E vamos falar sobre isso. E fluiu para cima, de forma ascendente. Fui ao hospital, não tinha absolutamente nada. E foi o que eu compreendi que era energético. Fizeram raio-x, eletrocardiograma, fizeram tudo, estava tudo ótimo. Foi aí que eu percebi que era energético. E depois, a partir daí, comecei a prestar atenção e tratei das coisas que eu tinha que fazer e nunca mais aconteceu isso. Mas pode acontecer. Muitas vezes o ataque é o plexo solar e ele flui para cima, porque é alguém que, como não está ligado aqui, mas queria estar ligado aqui, a energia flui para lá, porque é para lá que a pessoa quer que ela flua. Vamos falar um pouco isto. Vamos falar da garganta. O chakra da garganta gera a comunicação, a realização, a materialização e está associado à tiroide. A tiroide segrega uma hormona que é a tirosina, que interage e é responsável em grande parte pelo nosso metabolismo. Algumas das mulheres, principalmente as mulheres, chegam a determinada idade e perdem a tiroide. Começam a ter algumas anomalias na tiroide, ela deixa de funcionar, ou ganha nódulos, ou ela cresce demasiado, ou encolhe, ou coisa do género. Há sempre desarmonias associadas ali. Porquê? Porque este chakra não está a funcionar da forma apropriada. Se eu não comunico, se eu não tenho uma comunicação assertiva, se eu não manifesto a minha vontade e não a digo, não a pronuncio, se eu engulo constantemente as coisas para dentro, engulo, este chakra começa a desfuncionar e afeta o funcionamento da tiroide. Por isso, é que vocês veem que há doenças mais masculinas e doenças mais femininas. Por exemplo, as doenças da tiroide são de caráter mais feminino, assim como as doenças cardiovasculares são de caráter mais masculino. Há mais ataques cardíacos em homens do que em mulheres. Se bem que tem aumentado as mulheres, mas porque as mulheres têm tido um comportamento cada vez mais masculinizado. Certo? Estamos de acordo, não é? Ainda há dias eu e a Cláudia conversávamos sobre isso. Em vez do homem se tornar mais sensível, como a mulher está-se a tornar mais insensível como o homem. E então está a padecer dos mesmos sintomas que o homem tem. Está a tornar mais fechada, mais frias, menos emotivas. E a parte... E depois querem engravidar, não conseguem, porque um homem não engravida. Ok? Porque este chakra, o quinto e o segundo, são intimamente ligados. Porque este gera, faz a gestação, e este cria. Percebem? Se uma mulher se comporta cada vez mais como o homem, vai ter dificuldades em engravidar. Porquê? Porque todo o nosso sistema biológico é controlado pela nossa mente. E se a minha mente funciona de uma forma masculina, o meu corpo vai funcionar de uma forma masculina. Ora, não produz as hormonas necessárias para haver uma ovulação, para levar uma gravidez a termo. O homem precisa de testosterona, a mulher precisa de estrogénios, progesterona e testosterona.
Percebem? Se a mulher funciona cada vez mais da forma como os homens funcionam, posições de liderança, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de estar em casa, a maneira de lidar com as pessoas, etc., cada vez mais masculina, o corpo comporta-se da mesma forma, mais masculino, porque a nossa biologia responde ao nosso pensamento e à nossa forma de agir e de ser, àquilo que nós dizemos que somos. Então, aí se nota então várias diferenças, não é? Há anomalias mais do caráter masculino e outro feminino. No caso da tiroide é mais feminino, porque a mulher tem um caráter mais submisso em relação às pessoas, cala-se com mais facilidade, principalmente em relação ao homem e ao marido. Foi ensinado, é ensinado, eu sei, é cultural. Em casa manda o marido e a mulher tem que estar calada diante do marido. A última palavra é dele. Vocês podem negar isso, mas isso faz parte da cultura judaico-cristã. E a cultura judaico-cristã tem milhares de anos e está na nossa programação, no nosso ADN interdimensional, está no nosso inconsciente coletivo, como dizia Jung. E então, quer que nós queiramos, quer não, tem sempre essa influência. Hoje nós tentamos mudar um pouco, mas essa influência ainda continua a existir, mesmo que seja a um nível subconsciente. Então, este chakra é o azul da turquesa, estende-se sobre os ombros e sobre os braços. Quando nós estamos com dificuldade em realizar as coisas, em realizar a nossa vida, em verbalizar o que nós queremos manifestar, nós vamos ter desarmonias ao nível da tiroide, da garganta, dos ombros e até dos braços e das mãos. É aí que nós podemos ver onde é que a energia que está a agir, a nossa própria ou alguma energia que vem de fora. Depois temos então o sexto chakra, que é o terceiro olho, ou a terceira visão, o chakra frontal, fica logo aqui entre as sobrancelhas, abre para a frente e na base da nuca para trás. A cor é o índigo. E este chakra regula o funcionamento de uma glândula que é a pituitária. A glândula pituitária segrega uma hormona que é a hormona do crescimento, que é necessária enquanto nós estamos a crescer. E torna-se desnecessária quando nós já somos grandes. Mas aqui a questão é esta, é que ela não para de produzir hormona, mesmo depois de nós crescermos. O que é que acontece? Nós continuamos a crescer, mas a pele começa a ficar encolhida, a ganhar rugas. Esta hormona produz o envelhecimento. Quanto mais nós estimularmos a pituitária, e isso acontece, vocês podem ver, por exemplo, os culturistas, a partir de certa idade, eles parecem que são sobre-envelhecidos em relação a outras pessoas. Porquê? Porque abusaram da produção da hormona de crescimento. Porque mesmo a atividade muscular intensa obriga a que haja mais produção da hormona de crescimento para alimentar o crescimento muscular. Quando nós envelhecemos, vamos reduzindo, mas a produção está ali, a programação está ali, e tudo o que é produzido é para aumentar cada vez mais a flacidez dos tecidos. A hormona de crescimento, a glândula pituitária, além dessa hormona de crescimento, essa substância, ela também é chamada de hormona da morte. Porquê? Porque é no momento da morte em que a pituitária liberta grande quantidade dessa substância. E o efeito é que a pessoa que está moribunda é uma pessoa que está a morrer, fica sem dores, completamente tranquila, e começa a ter vislumbres do outro lado do véu, da outra realidade, do mundo paralelo a este. E isso traz tranquilidade e ajuda a que a pessoa perca o medo da morte. Há pessoas que têm muito medo de morrer e nas últimas horas, isto acontece mais ou menos nas últimas 24 horas de vida, que a pituitária liberta grande quantidade de hormona e a pessoa parece que sabem aquele ditado que é as 11 horas da morte, é isso. Quando isso acontece, a pituitária já libertou essa quantidade de hormona para que a passagem seja feita mais facilmente e menos dolorosa. O chakra frontal é responsável pelos nossos sentidos, não nos sentidos físicos, os sentidos internos, porque os sentidos físicos estão associados aos demais chakras e que vocês podem depois ver na literatura que eu vos vou dar. Mas os sentidos internos, intuitivos,
Por exemplo, sentir um cheiro, quando não está aqui de rosas, quando não tenho aqui rosas, se ouvir uma voz de alguém quando essa pessoa não está aqui ao meu lado, por exemplo, sentir o toque de alguém, que alguém me tocou quando não estava aqui ninguém para me tocar, isso tudo vem dos sentidos internos, e os sentidos internos são governados pelo terceiro olho, pela terceira visão, pelo chakra frontal. A nossa intuição, digamos, é governada por este chakra. Por isso, a intuição não é feminina. Elas não têm, ok? Só elas não têm este sexto sentido. É o sexto chakra, nós também o temos, e temos também o sexto sentido. O problema é que o homem despreza o sexto sentido por natureza, a mulher não. A mulher é mais sensível à energia, é mais atenta às coisas que a rodeiam e é mais atenta às sensações e aos pensamentos que lhe vêm. O homem não. O homem é mais distraído nessa matéria e como o homem não quer ser acusado de feminino, então a mulher inteligentemente adotou a intuição como sendo feminina e o homem abdicou dela, porque o homem não quer nada de feminino, não é? O homem é muito macho. E então as mulheres foram inteligentes nessa matéria em que se apropriaram da intuição como sendo feminina. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu também sou intuitivo e que a intuição pode ser feminina, mas eu também a tenho, não tenho vergonha de dizer. Então, a nossa intuição funciona a partir deste chakra, certo? Também a partir deste funcionamento deste chakra que nós podemos ter uma visão mais otimista ou mais pessimista da nossa vida e da realidade. Por exemplo, doenças de foro psicológico ou psiquiátrico vêm, a maior parte delas, do desfuncionamento deste chakra e do chakra do topo da cabeça, que vamos falar a seguir do último chakra. Por exemplo, casos de esquizofrenia que são diagnosticados de esquizofrenia não é nada mais nada menos do que demasiada abertura do chakra frontal ou de determinados implantes energéticos apropriados. No caso do implante energético que controla o nosso acesso a vidas passadas, que está demasiado desafinado naquela pessoa. E a pessoa muitas vezes retrata situações que está a ver, ou que está a ouvir, ou que está a sentir, que é verdade, são verdadeiras e aquilo está a acontecer. Mas como a pessoa é a única a ver, a sentir aquilo, os outros dizem que a pessoa está maluquinha, ou que está a ter dupla personalidade, ou que está a ter uma dissociação de personalidade, que é a expressão mais apropriada em psicologia. E que é a dissociação de personalidade ela está dissociada da sua própria personalidade e está ligada a uma personalidade que não é dela. Isso às vezes não é verdade. Às vezes a pessoa está mesmo a vivenciar e experienciar uma vida passada, por exemplo. E aquilo que ela não compreende, não entende, não sabe o que é aquilo, vive aquilo de uma forma tão aterradora, não é? Que causa desequilíbrio. Outras situações associadas a dependências, por exemplo, de drogas e outro tipo de dependências, têm a ver com este chakra não estar a funcionar bem juntamente com o chakra da raiz. O segundo e o quinto funcionam bem em conjunto, e o primeiro e o sexto também funcionam bem nesta matéria. Quando o primeiro e o sexto estão em desarmonia, é bem provável que a pessoa sofra de dependências, sobretudo de drogas, certo? Porquê? Porque eu sinto-me inseguro aqui, não me sinto realizado aqui na Terra, não me sinto daqui, não gosto deste ambiente, não gosto destas pessoas, não gosto deste planeta, não gosto desta casa. E ao mesmo tempo eu quero criar uma realidade que me traga mais satisfação. Então eu consumo substâncias e que o meu chakra frontal vai criar uma realidade que não é real, mas que para mim vai-me trazer alguma satisfação. Portanto, estes dois chakras funcionam bem neste caso de situações no caso de procurar uma pessoa que tem dependência, temos que tratar bem o chakra da raiz e o chakra frontal. Também enxaquecas, por exemplo, que é uma característica mais feminina, embora hoje também já haja homens que sofram de enxaqueca, vem deste mau funcionamento deste chakra, em que nós não temos uma visão clara e positiva sobre o nosso futuro. Estamos com medo do nosso futuro, estamos inseguros quanto ao futuro. Temos medo do futuro. Então provoca-nos uma dor de cabeça terrível. Geralmente a enxaqueca tem mais a ver com esta parte da cabeça, não é? O chakra frontal é assim que funciona, mas a energia propaga-se por todos os lados da cabeça. Então, mas como é que isso funciona? Funciona que o chakra fica de tal maneira desalinhado, em uma altura, foi a minha filha, ela tinha 16 anos na altura,
E estávamos a almoçar os dois à mesa, e ela estava com uma dor fortíssima de cabeça. Eu só lhe disse para ela fazer um exercício, okay? Para fechar os olhos, ali à mesa. Fechar os olhos e imaginar uma luzinha entrar aqui, a sair atrás, uma luz violeta a purificar todo o chakra, e depois a luzinha outra vez a envolver toda a parte lateral da cabeça, à frente e atrás. E a dor desapareceu logo, imediato, porque a dor vem do bloqueio do chakra da frontal. As dores aqui na frente e aqui dos lados, problemas de sinusite, rinite alérgica, têm a ver com o chakra frontal. Não funciona bem e afeta toda esta parte aqui, afeta os olhos, afeta a visão física também. Quando nós temos problemas de visão física, temos problemas de visão, porque é este chakra que controla a visão física e controla também a parte auditiva. A enxaqueca vem no meio do futuro, portanto, e as mulheres nesse ponto são mais sensíveis, o homem é mais confiante. O homem, se não for de uma maneira é de outra, mas as mulheres são mais negativas nessa matéria, mais inseguras, porque as mulheres foram ensinadas a depender de outras pessoas, depender sobretudo do marido, não é? O marido é que traz o sustento para casa. Vocês podem dizer que não, eu concordo convosco, mas isto é cultural, é cultural. E isso é cultural, a programação está aí e a mulher nem o homem a erradicou. Desculpem lá, mas não está erradicada. Não está. É cultural e a cultura não mudou. A cultura não mudou. A mulher continua, se não vejam aqueles casos de mulheres que continuam a submeter-se a um casamento que não lhes dá alegria, mas porquê? Porque estão ali amarradas financeiramente. A mulher é assim que funciona. Sempre foi assim. E há de ser diferente quando ela escolher ser diferente. Isto vem do tempo que nós éramos primatas. Vocês podem desconhecer isto da antropologia e mesmo a psicologia, estudou essa matéria, e vem do tempo que nós éramos primatas. Vocês sabiam que a fêmea macaca copulava com todos os macacos do grupo, para que depois nenhum macaco soubesse quem era o pai? E todos os macacos contribuíam para o sustento da macaca e da prole, dos filhos. Porque nenhum deles sabia quem era o pai. E isto foi cultural, e é cultural, e também é genético, está nos nossos genes. Okay? Está no gene masculino copular com o maior número de fêmeas possível. É masculino, está no nosso genoma. Como está no genoma, a mulher submeter-se ao macho dominante, ao macho alfa, porque se recebe ele proteção, recebe ele sustento, está nos genes. Por isso é que acontecem estas situações da garganta, da tiroide, o problema do chakra frontal e das enxaquecas, porque está lá e a pessoa não fez uma escolha de ser diferente. E esses sintomas é para dizer à pessoa: tu podes escolher ser diferente. Escolhe libertar-te, escolhe assumir o controle sobre a tua vida, escolhe realizar-te a ti mesma, escolhe não dependeres de outra pessoa. Nós estamos em mudança, de facto. Mas se vocês analisarem, e eu convivo aqui e tenho aqui muita gente em consulta, ainda tivemos aqui uma pessoa esta semana, correto, Cália? É que ainda não sofre da tiroide, porque ela ainda tem coragem de ir ajustando as coisas. Mas é a velha questão. Eu não tenho coragem para impor a minha vontade, para manifestar a minha vontade, para... Percebem? E isso é com estas harmonias todas. Agora as mulheres tentam ainda... Estão a tentar criar a sua própria independência. Mas se criam a sua independência económica, continuam dependentes de outra matéria, que é emocionalmente. A mulher não tolera ser abandonada, não tolera ser trocada por outra mulher. Não tolera isso, nem por outro homem, por assim dizer, não é? Não tolera ser trocada por ninguém, não tolera ser abandonada. Percebe? E então... Os homens também não. Os homens é por outro motivo, Rachi. O homem é porque o homem não falha. Então não vais-me trocar porque eu não falhei. Tu não tens motivo para me deixar porque eu não falho. Eu não falhei, eu sou o máximo. É esse o motivo. Não é o medo de ser abandonado, porque o homem diz assim: pá, eu não tenho ativa, depois arranjo outra. O homem não é o medo de ser abandonado. O homem é o medo de constatar que falhou. Porque um homem não falha. Okay? Um homem, se diz ao homem que ele falha, se diz ao teu marido que ele falha aqui ou lá outro, ele começa a tratar de rombos. Ou vira-te as costas, ou a coisa começa mesmo a descambar. Se vocês querem provocar um homem, digam-lhe que ele está a falhar aqui, está a falhar ali, está a falhar ali.
Vocês querem um divórcio rápido, diga, olha, falhaste aqui, falhaste ali, falhaste acolá. Ou ele é mesmo um banana e está-se a marimbar para as falhas, porque se é um homem comum, ele vai-se passar. E vai começar a tocar-vos no vosso medo. Ah, é? Então vou-me embora, já que fiquei melhor sem mim. Ah, não, que vou ficar sozinho. E é a contínua guerra dos sexos. É verdade, é a contínua guerra dos sexos. Porque cada um vai a tocar o outro no seu próprio medo, no seu medo mais profundo. E vocês podem não ter apercebido disso porque não têm prestado atenção. Mas se vocês prestarem atenção às relações entre as pessoas, entre os casais, vocês vão ver que é isto que acontece. Ela toca. Até certa altura. Toda a gente aguenta isso muito tempo, até certa altura. Até certa altura. Até certa altura? Até certa altura. Sim, porque depois provoca algum tipo de. Não é? Provoca alguma coisa. Claro. Mas é sempre isso. Se vocês querem ver, se vocês vão analisar, bem, é aí que a mulher toca no homem, é afetar na sua capacidade. O homem não é incapaz, o homem não falha. E o homem, para testar, é dizer assim, olha, se eu falto e tal, mas como é que vai ser? Hein? O homem joga com uma parte, se não for material, é a parte afetiva. Olha, a idade que tu tens, não arranjas outro e tal, não sei o quê. Eu não arranjo uma rapariga, não, mas tu... E a mulher submete-se. E a mulher se quer atrás do homem, tu não fazes nada, tu não serves para nada, tu não prestas para nada, tu não fazes nada que tenha jeito, tu não dizes nada que tenha jeito, tu falhas aqui, falhas ali, falhas do lado. O homem fica tão derriadinho, onde é que estão as malas? Eu não estou para aturar isto. São esses medos chamados nós medos de medo. Vamos finalizar os chakras para vocês perceberem. E vamos falar do chakra coronário, ou da coroa. O topo da cabeça abre-se para cima. A cor é o violeta. Em algumas escolas esotéricas dizem que é o branco. Eu vejo o violeta e o centro é luminoso branco. Porquê? Porque o chakra da coroa está ligado ao universo através de um canal energético que é chamado Antakarana cósmico. E esse Antakarana cósmico é o que faz vir a energia vital para o nosso corpo, para o nosso sistema energético, e está ligado ao nosso chakra cardíaco. É o Antakarana cósmico, quando é quebrado, nós morremos. Deixa de vir fluxo de energia vital e todo o nosso corpo energético se desprende. E o nosso corpo deixa de ter energia vital e não é considerado o que nós dizemos de morte. O chakra da coroa está ligado também a uma glândula que é a pineal, a glândula pineal. E esta glândula pineal, poucas pessoas, mesmo os neurologistas e os fisiólogos relacionados, os psicofisiologistas, não sabem bem para que é que ela serve. Eu próprio na faculdade não percebi bem para que é que ela servia. Sabemos sim que ela segrega hormonas que nos trazem satisfação, bem-estar, alegria, sentimento de felicidade. E essas substâncias são segregadas, por exemplo, quando nós estamos em meditação, quando estamos a fazer uma oração, ou um trabalho espiritual, ou um trabalho como estamos aqui agora, por exemplo. O nosso chakra da coroa está muito ativo e a pineal está a produzir muita substância. Dizem que é a glândula que nos faz, que nos traz a nossa sensação do divino. Daí, quando nós estamos em meditação, sentimos as coisas de forma diferente, temos menos a percepção do corpo, temos mais percepção da energia, mais percepção do transcendental, por causa das substâncias que esta glândula produz. Muitas vezes os ataques energéticos sentem-se na cabeça, com dores de cabeça fortíssimas, ou no chakra frontal, ou em qualquer parte da cabeça. Quando as dores são na cabeça, muitas vezes os ataques energéticos são apoiados por entidades desencarnadas. Não quer dizer que nos outros pontos também possam não ser. Compreendem? Mas o que é alivisado naquele caso, vejam a questão da parte da sexualidade. Aquela mulher despeitada que o marido ou o ex-marido arranjou outra mulher e que quer atrapalhar a vida deles mais íntima. E a parte sexual começa a desfuncionar. Agora vejam do ponto de vista espiritual. Determinadas pessoas ou entidades querem quebrar a vossa ligação à vossa parte espiritual, porque sabem que é daí que vem o vosso equilíbrio, o vosso sentimento de ser. Percebem? De quem vocês são.
vão atacar os chakras superiores. Eu já vos falei, não falei, estou na grana cósmica. E então o chakra da coroa desce por esse chakra da garganta até ao coração. Por isso é que dizem que quando o coração para, que nós morremos, não é para, é que cortado aqui, mesmo quebrado. Então o ataque é desferido para afetar esses chakras superiores. Ficarmos desorientados no chakra frontal, com sono, sonolência, ou ansiedade, ou medo, sem motivo aparente. Uma sensação de perda, de desligamento do que é divino, desligamento também dos outros. Porque que é para nos sentirmos tão isolados, tão desamparados, que mais facilmente vamos ao fundo. Negativizamos ainda mais. Então, esse ataque geralmente ou é de pessoas que têm algum conhecimento mais de como é que funciona a parte energética, ou mesmo que não seja, é apoiado por entidades menos positivas que ajudam essas pessoas. É isso, eu também vou-te ajudar nesse trabalho. Portanto, quando é para afetar a parte inferior do nosso corpo, afeta a nossa ligação à matéria, à terra, à nossa estabilidade física. Quando é na parte superior do nosso corpo, é a nossa ligação à parte espiritual, à nossa parte transcendental, ao nosso eu sou. Percebe? E nós, dependendo do tipo de energia e onde sentimos, nós podemos determinar qual é a intenção e muitas vezes, através da intenção, podemos determinar a origem. É só seguir a energia. Na polícia diz que basta seguir o dinheiro, não é? Para ir ao criminoso. E aqui basta seguir a energia. Se vocês seguirem o fluxo de energia, vocês vão direitinhos à fonte, à origem de onde ela vem. Há perguntas sobre isto? Não? Eu tenho perguntas. Como? Eu tenho. Então, diga lá. Então, se todos nós tivéssemos consciência do nosso corpo e de toda esta análise que estava a falar, então ninguém precisaria de tomar medicação? No sentido em que diz que a esquizofrenia podia... As pessoas realmente estão a ver as coisas, isso é verdade. Isso é verdade. Com um tratamento deste género, a pessoa não precisava de tomar medicação. Ora bom, para que é que serve a medicação química? A medicação química, quando uma pessoa toma insulina, um diabético toma insulina, está a injetar na sua corrente sanguínea uma substância que o seu próprio corpo não produz, que é a insulina. Correto? Então, o químico serve para acrescentar ao organismo aquilo que o próprio organismo não produz. Agora, se o corpo estivesse devidamente equilibrado energeticamente, se a mente daquela pessoa estivesse devidamente equilibrada, porque isto tem a ver com a mente, aqui tem a ver com as emoções, lembram-se? Se estivesse devidamente equilibrada, será que ela precisava do químico? Não. Ela nem sequer adoecia. Os químicos servem servem como uma substituição daquilo que o nosso organismo não produz porque está desarmonizado. Ok? Então vamos equilibrar. Vamos fazer um equilíbrio químico. Porque o nosso corpo, energeticamente, não está equilibrado e o nosso corpo, naturalmente, não produz essas substâncias. Isto aqui dava para mangas e hoje não vamos falar de cura nem da doença, né? Será outra aula. Mas dava para mangas, que vocês voltam aqui a questão então das doenças genéticas, por exemplo. Das doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. E eu vos posso dizer já que isso não existe. Ok? Isso leva-nos à parte final do que estamos aqui a tratar. Mas começámos mais tarde, vamos falar mais tarde um bocadinho. Que eu tenho isto organizado mais ou menos para 2 horas e nós começámos já com 20 minutos de atraso. Nós vamos abordar esse tema aqui hoje, vai ficar para outra aula sobre a cura, como é que a cura funciona, como é que a doença funciona, tudo isso. Mas leva-nos a outra questão aqui. Toda a proteção energética vem disto. Não há, eu até escrevi aqui, corpos fracos, corpos vulneráveis.
Há mentes fracas, mentes vulneráveis. Quando vocês dizem, eu sou muito fraco, tenho medo de tudo, é a vossa mente. É a mente. Ok? Uma mente forte, saudável, bem equilibrada, bem disciplinada, faz com que o corpo seja saudável. É uma fortaleza, é impenetrável. Nós não conseguimos estar assim o tempo todo. Às vezes, a tornar as coisas prestamos mais atenção e desligamos mais a atenção sobre a nossa mente e ela fica vulnerável. Percebem? Mas é o primeiro passo que vocês têm que dar, é treinar a vossa mente, para que ela seja vossa aliada e não vossa opositora. E isso é só prestar atenção à vossa mente. É como uma criança, a mente é como uma criança de 2 anos, eu continuamente digo isto. E as crianças de 2 anos sabem o que é que elas dizem sempre? Não, não, não. Olha, vamos ao parque, ela tem que ir. Não, porque é manifestar a vontade dela. Queres comer um gelado? Não, ela até quer, mas para manifestar a vontade dela diz não a tudo. Então nós temos de ser inteligentes e dar a volta. E é isso. E nós, para sermos inteligentes e darmos a volta à nossa mente, temos que prestar atenção a ela. Não ignorar o que se passa na nossa mente. E quando falo na nossa mente, é na mente subconsciente. Não é na mente consciente. A mente consciente é a maior causa dos nossos dissabores. Porque filtra tudo e mais alguma coisa, até aquilo que é apropriado. Porque acha que nos vai fazer mal. Mas se nós quisermos conhecer a nossa mente subconsciente, é prestarmos atenção aos nossos sentimentos mais profundos, aos nossos primeiros pensamentos sobre uma coisa. Não é o segundo pensamento sobre ela, é o primeiro pensamento sobre ela. Há muita gente aqui, falou aqui há tempos sobre tolerância. Não foi? Falámos sobre tolerância. Não foi noutro contexto, não foi aqui no aula, foi tolerância. E as pessoas acham que a tolerância é uma coisa muito boa. Mas se nós pensarmos segunda vez sobre isso, vemos que é uma coisa muito má. Correto? Mas a nossa mente faz logo crer que é uma coisa muito boa. Eu sou tolerante com os homossexuais, eu tolero os homossexuais, somos tolerantes. Até ao dia da tolerância sobre as pessoas que são diferentes de mim. E a nossa mente adquire aquele conceito que aquilo é bom e não pensa segundo nós não pensamos 2 vezes sobre aquilo. Mas vamos analisar o que é a tolerância. E a tolerância é a pior coisa que pode existir. Porque a tolerância não é aceitação. É dizer, eu não sou aquilo, ele é. Opa, eu tolero que tu sejas desde que não venhas aqui, eu tolero. Tolerar é aceitar desde que. Aceitar é eu aceito sem qualquer tipo de restrição. Somos iguais, somos a mesma coisa. Percebem? No entanto, toda a gente faz um grande alarido em torno da tolerância, não sendo uma grande coisa, põe-lhe salgados ao peito que é a tolerância não sei o quê, e esquecem-se que estão a ser separatistas. Eu sou tolerante porque está daí, eu estou aqui. Porque se estivéssemos misturados, eu não sei se eu aceitaria. Eu sou tolerante com os negros, mas eu não quero que a minha filha case com um. Mas eu não sou racista, até tolero. Mas eu não queria que a minha filha casasse com um negro. Acham que isso é tolerância? Isso pode ser tolerância, mas não é aceitação. Então, a melhor forma de nós prestarmos atenção à nossa mente é o primeiro pensamento que temos sobre as coisas. É esse que determina como nós somos, como nós estamos, o que se passa dentro de nós. E o que se passa dentro de nós é aquilo que depois se passa fora. Embora nós não percebamos isso. Outra forma, portanto, a primeira coisa é fortalecer a vossa mente, para vocês evitarem esses ataques e resistirem a esses ataques. Terem poder pessoal. Sentem uma energia desarmónica, rejeitem, recusem. Começam a sentir alguma coisa, mal-estar, recusem. E eu recuso esta energia. Não a quero para mim. Okay? E podem até devolvê-la à procedência. Não estão a fazer mal à pessoa. Na altura, alguém levou tão a mal o que eu estava a dizer. Quando disse recusa, devolve isso. Levou tão a mal que estava a dizer que eu estava a devolver mal àquela pessoa. Isso acontece quando vocês dizem eu desejo-te em triplicado aquilo que desejas para mim.
Se a pessoa está a desejar mal, vocês estão a desejar mal 3 vezes mais. Aí nós estamos a fazer mal. 3 vezes mais que aquela pessoa nos faz a nós. É verdade. Nós não prestamos atenção, mas é verdade. Mas eu tenho um exemplo. Eu tenho uma esferográfica na mão. E dei à pessoa. E a pessoa pegou nela. E eu disse, pronto, é tua. E se tu me tivesses pegado? Tu disseste, não a quero, fica para ti. Estás-me a dar alguma coisa a mim, não me estavas a dar nada. Eu apenas estava a ficar na minha mão aquilo que eu te queria dar a ti. Percebem? O gênio já está a dar o gênio. Se a pessoa vos está a enviar uma energia que não é boa, vocês ao devolverem essa energia, vocês estão a dizer, ela fica na tua mão, que ela é tua, é para ti. Eu não a quero. Se vem uma encomenda do correio e vocês a devolvem, vocês estão a mandar alguma coisa má para aquela pessoa? Não, apenas não estão a receber. E aquilo vai de volta ao remetente. Portanto, não pensem que estão a fazer mal à pessoa. Apenas não estão a aceitar aquilo que ela vos está a enviar. A própria pessoa vai ficar com aquela energia ao ponto de sentir o que é que eu estou a fazer. E pode ser que aprenda algo e que aprenda a não ter esse tipo de pensamento e de comportamento. Percebem? Portanto, mas é preciso estarem atentos. Eu uma altura ia sair de casa, depois do almoço, ia tomar café com uma pessoa e, mesmo à frente de casa, senti uma energia a rodear-me que paramos. Eu parei, no meio do passeio, levantei assim a mão e disse, não, em mim não tocas. De volta ao lugar onde tu vieste. E continuei o meu caminho. Se alguém estivesse a ver, dizia que eu era maluquinho. Estava a falar sozinho, levantei a mão e tal. Mas a verdade é que funciona, porque eu falei, eu verbalizei, eu não me limitei a pensar. Que aquilo que eu digo é aquilo que eu faço, é aquilo que acontece. Não se esqueçam que aquilo que é verbalizado tem um efeito muito mais rápido e acelerado de manifestação. É preciso nós prestarmos atenção e devolvam a energia. Por outro lado, protejam-se. E a proteção, como já vos disse, ela é simples de fazer e, como já vos disse, nós devemos fazê-la sempre que nós achamos necessário e, especialmente, antes de dormir. Quando estamos a dormir, estamos num estado de inconsciência, vulnerabilidade. Certo? E às vezes acordamos no meio da noite ou no dia assim de manhã, ou mal dispostos, ou uma dor aqui, um aborrecimento, cansados, etc. Porquê? Porque fomos alvos de um ataque energético durante a noite. Então, protejam-se antes de dormir. Protejam-se antes de saírem de casa, da vossa casa para o trabalho. Protejam-se sempre que vocês sentirem essa necessidade. E isto é muito simples. Todos os dias antes de dormir, a minha filha diz, papá, ajuda-me a fazer a proteção. Aquilo faz em 30 segundos. A minha filha tem 6 anos. Faz em 30 segundos. Certo? Eu vou-vos explicar aqui. Eu vou-vos ensinar a fazer a proteção. Ok? Se possível, vocês devem ter os pés bem assentos na terra. Se já estiverem na cama, não há problema nenhum. Mas se têm os pés bem assentos na terra, funciona como que uma varredura, em primeiro lugar, de harmonização. Mesmo quando vocês já estão a ser alvo de um ataque energético, vocês podem, e a energia já foi instalada em vocês podem livrarem-se dela, podem livrar-se dela de uma forma bastante rápida e eficaz. Se vocês já estão a sentir um transtorno no estômago, uma indisposição, por exemplo, que o vosso plexo solar foi afetado, vocês estão bem com os pés bem assentos na terra, não precisam estar descalços. Imaginam uma luz branca, tipo assim no topo da vossa cabeça, e que essa luz branca desce rapidamente sobre todo o vosso corpo e entra na terra. E a vossa intenção é que essa luz branca limpe toda a vossa energia e leve essa energia desarmónica para a terra. Garanto-vos que é mesmo eficaz. Okay? Eu próprio uso isso. Às vezes uso quando a minha parte de proteção já está tão maçada que deixou entrar alguma energia, já está tão prejudicada que deixou entrar alguma energia, e então o que é que eu faço? Faço essa varredura e volto a fechar a minha proteção. Depois de vocês fazerem essa varredura, vocês podem fechar a vossa proteção de uma forma muito simples.
Imaginam-se. A varredura faz com gestos. Não precisa fazer gesto nenhum. Só imaginar. É tudo visualizado, é tudo imaginado. Vocês imaginam aquilo a acontecer, é que se a luz a varrer todo o vosso corpo e a limpar todo o vosso corpo e a mandar essa energia que vos está a incomodar para a Terra. Okay? A proteção é simplesmente imaginarem-se dentro de um cilindro dourado ou de um casulo de luz dourada. De luz dourada. E imaginam-se dentro desse casulo de luz dourada, seguros, confiantes, em perfeito equilíbrio. E fazem uma afirmação. Okay? Que só a luz, o amor e o poder divinos chegam a vocês. Isso quer dizer que nenhuma outra energia, seja ela qual for, vai chegar ao vosso corpo energético. O que vocês determinaram através da vossa vontade, que só aquela energia é que chega a vocês. Certo? E vocês fazem isso em segundos antes de dormir, fazem em segundos antes de sair de casa. Tenho aqui uma lesão neste dedo que foi por falta dessa proteção. Eu cada vez que eu vejo este dedo e cada vez que sinto, eu lembro-me. É uma coisa que é muito simples e é eficaz. Vocês podem pedir o apoio do vosso eu superior, a presença dos vossos guias, um dia vamos falar sobre isso, que vos apoiam, que vos dão ajuda e que estejam convosco durante todo o dia e também para ajudar na vossa proteção. Sendo que vocês vão entrar num local que vocês duvidem que esteja ou não harmonizado, voltem a fazer esta proteção. Eu, muitas vezes, quando estaciono o meu carro no estacionamento do prédio, antes de sair do carro, faço a minha proteção, porque aquele prédio é um caos energético. Acredito. Então, muitas vezes, ao passar no primeiro andar do prédio, peço-lhe uma pancada nas pernas. Até fico com dores nos joelhos. Como me protejo. Mas como me protejo... Nós podemos imaginar esse casulo dourado durante quanto tempo? Ou é constante? Imaginam, 1 ou 2 ou 3 segundos. Se eu estou a dizer que vocês fazem toda esta rotina em 30 segundos... Ele fica, sustenta. E fica. É isso. Ele fica, sustenta. Como? À partida ele fica, sustenta. Ele fica ali, ele fica criado. Vocês estão a criá-lo, correto? É a vossa intenção criá-lo. Mas se eu não acreditar nisso... Se não acreditar nisso, não funciona. Isso dois. Isso é como tudo. É o intento, não é? É a intenção. É a intenção. Lembra-se que eu disse logo desde o início, a energia movimenta-se de acordo com a intenção. Pronto. Se eu não acredito que funciona, a minha intenção não é criar aquilo. Se eu não crio, não funciona. Mas agora eu pergunto, e deixo esta pergunta no ar, o que é que custa experimentar? O que é que vocês têm a perder? Pior não ficam. Podemos ficar piores. Não podemos ficar piores. Que é criar um casulo dourado fica pior? Não ao criar um casulo dourado, mas se calhar, pessoal, imagino, eu criei agora um casulo dourado. Depois, como não acredito, imagino, sinto-me mais vulnerável. Isso pode ser pior para mim, porque se calhar ainda vou atrair mais. E isso é da responsabilidade de quem? Não é de ter criado o cilindro dourado, é de não ter criado aquilo que criou. Não ter acreditado naquilo que criou. Não tem a ver com o cilindro propriamente dito. Não necessariamente. Não necessariamente sim. É a minha escolha não acreditar naquilo que eu estou a fazer. Eu posso acreditar que existem, por exemplo, uma energia negativa à minha volta, ou essas coisas, mas depois, na altura, eu não estar a acreditar que isso vai resultar em alguma coisa. Isso é curioso. Eu acredito que há uma energia negativa à minha volta, mas não acredito que eu consiga criar uma proteção para ela. É aquilo que eu já vos disse, estão a ver? Não há corpos fracos, há mentes fracas. E isto é um sinal de uma mente fraca. Pois. E isso, uma mente fraca torna-se uma mente vulnerável. E a mente vulnerável cria um corpo vulnerável. Quando a nossa mente está aqui, à frente do nosso corpo. Se é vulnerável, todo o resto, este escudo não funciona. Todo o resto é atingido. A parte emocional, a parte física, tudo isto é atingido. Portanto, como é que eu vou acreditar em energias negativas, que não as vejo, e não acredito em algo que eu estou a criar?
acredito numa energia movimentada por alguém para me prejudicar e não acredito na minha capacidade de criar uma energia para me proteger. Eu agora tenho que refletir, Tico, o porquê é que eu penso assim. Qual é o meu interesse de pensar dessa forma? Porque eu sei qual é o meu interesse de pensar dessa forma. É continuar a desculpabilizar-me por aquilo que me acontece. Mas se eu quero manter a integridade e o meu bem-estar, a minha integridade e o meu bem-estar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é responsabilizar-me por tudo que me acontece. Certo? E então eu tenho que prestar atenção e dizer, isto aconteceu-me porque eu permiti. Não é porque o outro me atingiu, mas porque eu permiti, porque eu estava desatento, porque eu estava distraído, ou porque eu não protegi, etc, etc. De uma forma ou de outra, fui eu que permiti que aquilo chegasse até mim. Porque eu não prestei atenção e não disse, tu ficas aí e eu fico aqui. Certo? Há mais alguma questão? Não há? Então vamos fazer... Só uma pergunta. Sim. Com isso, achas que então não fazem magias? Não há magias? Então, mas ele disse que havia. Não há. Não é isso. Quando estávamos a dizer que se nós fizermos essa proteção todos os dias, ou passar a ser um hábito nosso, uma colónia, não seríamos vítimas de magia? Claro que não. A magia é um ataque energético, quando é com a intenção de prejudicar. Como é uma bênção quando é com a intenção de ajudar. Não é? Mas se é uma bênção, lá está, quando eu digo só a luz, o amor e a força divina chegam a mim, como essa energia foi movimentada no sentido de me ajudar, é uma energia amorosa, é uma energia de luz, é uma energia que me traz poder pessoal, chega a mim. Essa magia movimentada chegou a mim. Mas quando é movimentada no medo, ok, nas trevas, eu determinei que não passa, não chega a mim. Não chega. Agora é assim, cada um acho que tem que ter consciência que é o meu caso. Eu vou fazer essa proteção, mas eu tenho que ter consciência que sou um bocado preguiçosa e que de vez em quando não vou fazer. Aquilo que eu queria fazer agora convosco era mesmo isso. Era vocês praticarem aqui e verem como é que se faz a proteção. Certo? Pode só repetir o que disse do Sol e da Lua? Do Sol e da Lua. Quando é que eu falei do Sol e da Lua? Ok. Já está novo. Não, é Não, você É coisa... só a luz e o amor e o poder divino chegam até Não mim. foi a frase de proteção que tu falaste. Isso. Só a luz, o amor e o poder divinos chegam a mim. Eu não falei É a do Sol e da bênção. Lua. Só a luz, o amor e o poder divino chegam Sim, só a luz. Achei que era do Sol e da Lua. Não é. Querem praticar? Eu não quero que vocês tenham desculpas para não fazer. Não praticar, fiquei com dúvidas, não sabia se era bem assim, então não fiz. Okay? Podem pôr os dois pés bem assentos no chão. Podem fechar os olhos, que é mais fácil para não se distraírem. Respirem fundo. Relaxem. Descontraiam. Descontraiam mesmo. Eu vejo vocês com atenção. Isso. Vamos fazer a primeira varredura na luz branca. Imaginem essa luz branca no topo da vossa cabeça. E a vossa intenção é que ela limpa a vossa energia completamente, qualquer energia harmónica, e que a leve para a Terra. Então visualizem ela descer rapidamente, entrar na Terra. E sintam mesmo essa varredura. Agora imaginem-se dentro de um cilindro dourado. Imaginem-se em paz, seguros, saudáveis, tranquilos.
cilindro dourado é um escudo protetor contra qualquer energia desarmónica. Agora, repitam depois de mim. Eu afirmo e determino que sou a luz, o amor e a força divinas chegam a mim. Eu estou protegido. Assim é. E vejam todo esse cilindro dourado a brilhar. Fortalecido. Podem abrir os olhos. É difícil fazer isto. A minha filha pede todas as noites para fazer, sabem porquê? Porque ela tinha pesadelos. Nunca mais teve pesadelos. Ela acordava à meia-noite e ia-me chatear. Papá, e sonhava com um homem mau, e um homem que não tinha luz, e estava no escuro, e aquilo lá para aquilo que era expósito e que era escuro. E desde que ela começou a fazer a proteção, torno-me toda tranquila. Agora de manhã, bem disposta. E nunca mais teve um pesadelo com o homem negro que lá para o sítio escuro. Antes de dormir. Também devem fazê-lo antes de saírem de casa. Vocês não sabem como encontrar fora na rua, com quem se vão cruzar. Às vezes um toque, mesmo no passeio de alguém. Às vezes são propositados os toques. E há pessoas que estão ali mesmo, às vezes. São vampiros energéticos. Não falamos sobre eles, mas existem até no vampiros mundo, energéticos. em qualquer lado as pessoas se colam. São pessoas que se aproximam de nós com a intenção de sugar a nossa energia vital, deixam-nos derriados, acampunhados e até doentes às vezes. Não é? E assim a proteção funciona. E se vocês perceberem que estão diante do vampiro, afirmem mesmo, a minha energia não. Vocês veem que ele vai-se logo embora, afasta-se. Vocês não precisam dizer em voz alta, podem dizer no vosso pensamento. E veem que se afasta. Eu falo por experiência própria. Tudo aquilo que eu vos digo eu não falo de cor, nem falo porque eu leio nos livros. Eu falo porque já experimentei. Por isso é que eu falo com toda a confiança daquilo que falo e digo e ensino aquilo que eu ensino com toda a confiança. Porque não há nada que para mim seja teórico, eu já experimentei. E quando é uma energia que é constante? Ou seja, um familiar próximo? O que é que tem? Vou estar sempre. Eu recuso a tua energia? Claro. Eu recuso a tua energia? Claro. Assim, Ou evito o contato com aquela pessoa, ou escolher essa pessoa daquilo que ela está a ser. Posso dar exemplo da minha avó, eu cortei relações com a minha avó. mas quando Nem partilhamos nem uma meio casa tempo. não pode ser assim, não é? Pode. E no entanto gosto muito dela, eu sei que ela gosta muito de mim. Temos que proteger o nosso espaço, proteger a nossa parte, a nossa energia. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só que não dá. Pode dar mais trabalho porque obrigam mais atenção. Mas se isso está a acontecer, ainda bem que está. É porque é necessário desenvolver essa capacidade. É treino. Nada acontece por acaso. E chega uma altura depois. Quando nós desenvolvemos a nossa capacidade de proteção, as pessoas deixam de... Afasta-se. Já sabem que não conseguem. Não vale a pena estar a bater no ceguinho porque ele não vai ver, não é? Então desistem. Se eles continuam a insistir com o ataque energético, é porque sabem que nós não desenvolvemos a capacidade de nos protegermos. E se o ataque continua, para nós desenvolvermos essa capacidade. Quando nós desenvolvemos a capacidade, o ataque termina. Não vejam nada como sendo negativo. Tudo tem um propósito positivo. Vejam as coisas no sentido de aprenderem algo, desenvolverem algo. Expor isso. Sempre. Certo? Pronto, terminamos a aula de hoje.